Amados irmãos, eu vos convido a abrirdes a vossa Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, conforme escreveu o evangelista Lucas, no capítulo 18, para lermos alternadamente os versículos 35 a 43. Um dos milagres memoráveis do Senhor Jesus. A cura do cego de Jericó. Em leitura alternada, acompanhemos a narrativa profundamente inspiradora que diz assim: Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Então, anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Todos juntos. Imediatamente tomou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Que o Santo Espírito de Deus, que dos céus inspirou esta palavra, a aplique com poder e graça ao nosso coração. Eu sugiro aos amados irmãos que permaneçam com a sua Bíblia aberta nesse texto, porque a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração nesta noite está calcada toda ela no texto que acabamos de ler. E passo a passo, os irmãos terão mais facilidade de assimilar as lições que ela nos ensina, mantendo a Bíblia aberta. Agora, porém, nós vamos cantar o hino Cegueira à Vista. 3, 3, 4. Vamos cantá-lo. Meu regente, como sempre, você nos convida a ficar de pé. Eu já estou.
Curvemos a nossa fronte, irmãos, e oremos em silêncio, pedindo ao Senhor que, por sua misericórdia, nos fale profundamente ao coração agora. E agora, fala, Deus, meu Senhor. Toca-nos com o fogo do altar. Fala, Deus, meu Senhor. Eis-nos prontos ao teu mandar, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Queridos irmãos, o recado de Deus para o nosso coração nesta noite tem um título. E o título, o tema, está inspirado no verso 37. Voltai os vossos olhos a esse versículo. E aí nós temos a seguinte informação. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. A partir desta informação bíblica, o Espírito Santo nos sugere o tema. Quando Jesus Cristo passa pelos caminhos de uma vida. Queridos irmãos e diletos amigos, visitantes aqui ou acompanhantes pela internet, quando Jesus passa pelos caminhos de uma vida, algo de extraordinária grandeza acontece. Por isso, o reverendo Dr. Oswald Smith, pastor da grande Igreja Presbiteriana do Povo em Toronto, no Canadá, debruçando-se um dia sobre este texto bíblico, com a inspiração poética que Deus lhe dera, ele escreveu um hino belíssimo, que começa assim. Um pobre cego, à beira do caminho, envolto em trapos, trevas e desdém, pedia esmolas de alma angustiada. Veio Jesus e lhe trouxe a luz e o bem. Ao vir Jesus, a tempestade cessa. Ao vir Jesus, as lágrimas se vão. Ele transforma toda a nossa vida, iluminando a negra escuridão. Esta é a verdade. Quando Jesus Cristo passa pelos caminhos de uma vida, algo extraordinário, sublime, benéfico acontece. E à luz do texto, nós vamos descobrir o que aconteceu a Bartimeu. Quando ele ficou sabendo que era Jesus, o Nazareno, que passava. Algo extraordinário. A mesma coisa que acontece com qualquer pessoa. Qualquer pessoa, homem ou mulher, cego ou vidente, que percebe a passagem de Jesus pelos caminhos da sua vida. A primeira coisa que aconteceu a Bartimeu e que acontece a todos nós, quando Jesus passa pelos caminhos de uma vida, ele acende na alma a chama da esperança. Acende na alma a chama da esperança. Há algum tempo houve um congresso médico no Rio de Janeiro e muitas teses foram discutidas.
E um daqueles médicos preletores começou a discussão da sua tese com uma afirmação peremptória, magistral, por que não dizer? Ele disse: senhores, o maior benefício que nós, como médicos, podemos fazer ao paciente é inocular em seu coração a esperança. É inocular no coração a esperança. E é isso que Jesus faz. Quando Jesus Cristo passa pelos caminhos de uma vida, ele acende na alma a chama da esperança. Esse homem vivia imerso na escuridão da cegueira, a braços com o desespero de uma vida paupérrima, infeliz, dependente. Mas ele ouvira um dia falar de Jesus o Nazareno, aquele que curava os enfermos, que multiplicava o pão e o peixe e até ressuscitava o morto. E ele imaginou, embalou o sonho de quem sabe um dia eu me encontre com Jesus. E esse dia chegou. Ele ouve o tropel da multidão, estranha o vozerio e pergunta: o que é isso? O que é que está acontecendo? E alguém lhe diz: é Jesus o Nazareno que passa. E ele irrompe num brado desesperado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Crepitava-lhe na alma a chama inapagável naquele momento de uma esperança imorredoira. Ela era agora ou nunca. Quando Jesus passa pelos caminhos de uma vida, ele acende na alma a chama da esperança. Há alguns anos, na cidade do Recife, uma jovem alimentou os sonhos de um casamento com um moço com quem ela namorava. Mas, por situações várias, aquele jovem a enganou. E a enganou brutalmente, cruelmente. E aquela moça, imersa no seu desespero, verificou que não havia outra alternativa para ela senão o suicídio. Programou a sua própria morte. Comprou veneno, preparou-se para ingeri-lo na manhã do dia seguinte. Amanheceu o dia e ela foi preparar o copo para tomar o veneno. Mas teve uma ideia. Havia um rádio à cabeceira e ela disse: eu vou ouvir a última coisa que eu posso ouvir deste mundo. E ligou o rádio. E ao ligá-lo, o rádio estava sintonizado na PRA8, Rádio Clube de Pernambuco. E naquele momento, entrava o programa Meditação no Santuário, dirigido pelo reverendo João Campos de Oliveira, meu particular amigo de saudosa memória. Ele dirigiu aquele programa por muitos anos. Entrava às 6 da manhã e aquela moça ouviu aquela mensagem de meditação do santuário, transmitida pelo reverendo João Campos. E ao invés de ingerir o líquido venenoso, ela caiu de joelhos chorando e se rendeu a Jesus, porque descobriu ali que a graça misericordiosa de Jesus era muito maior do que a decepção que ela sofrera, que havia esperança para ela em Cristo Jesus. Jogou fora o veneno
E quando chegou a hora, o horário comercial, ela foi à Praça Joaquim Nabuco, na livraria evangélica, onde o reverendo João Campos dava expediente. E ali conversou com ele. E em lágrimas lhe agradeceu a mensagem portadora de uma esperança para ela. Convertida a Jesus, professando a sua fé mais tarde, batizada, ela se tornou uma ajudadora entusiástica do programa de rádio e de televisão mantidos pelo reverendo João Campos. Eis aqui a verdade. Quando Jesus Cristo passa pelos caminhos de uma vida, ele acende na alma a chama da esperança. Aconteceu isso com Bartimeu. Aconteceu com a jovem pernambucana. E tem acontecido ao longo dos séculos por todos os quadrantes da terra, por onde Jesus Cristo passa pelos caminhos de uma vida. Mas há outro fato curioso e importante. Nós podemos ver isso aí no verso 40. Os irmãos olhando o verso 40, veem como este verso começa. Então parou Jesus. Parou Jesus. Outro fato importantíssimo. Quando Jesus passa pelos caminhos de uma vida, ele para ouvir o clamor da alma aflita. Ele nunca está apressado. Ele nunca está ocupado demais que não possa ouvir. Ele para ouvir o clamor da alma aflita. A multidão insensível repreendia a Bartimeu. Cala-te, cego, cala-te, importuno. Mas quanto mais o repreendiam, quanto mais o tentavam calar-se, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. Querido amigo, amado irmão em Cristo, saiba disso. Jesus está sempre disposto, com tempo, para parar, para ouvir o clamor da alma aflita. Jesus parou e mandou que lhe trouxesse o cego. E quando lhe o trouxeram, Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Já faz muito tempo, foi por volta na década de 70. Um dia pela manhã, estava eu aqui no gabinete pastoral, quando o telefone tocou. Ao atender, uma enfermeira do outro lado me perguntava: reverendo, o senhor pode atender a uma pessoa agora? E esta enfermeira era Eunice Marinho, membro desta igreja, que então era enfermeira-chefe da Climério de Oliveira. E eu disse: posso sim, Eunice. O pastor sempre tem que poder. E ela disse: então vai falar com o senhor aí, a doutora Maria José. E eu lhe disse: pode mandá-la. Dali a uns 30 minutos, bateu a porta do gabinete, uma jovem médica, era a doutora Maria José. Curioso, meus irmãos, é que ao abrir a porta, aquela jovem médica não me deu bom dia, não me cumprimentou, entrou como uma flecha, dizendo: pastor, eu sou uma mulher desesperada, indócil, revoltada e sem fé.
e preciso de alguém que me escute. Esta foi a saudação da doutora Maria José. Eu disse, pois não, doutora, entre, assente-se aqui. Havia uma cadeira à cabeceira da mesa, ela se assentou, eu me assentei do outro lado da mesa. Ele disse, a senhora pode falar. Estamos aqui, usei o plural, estamos aqui para ouvi-la. E aquela jovem médica, com o rosto carregado de ódio, de revolta, como dissera ao entrar. Sou uma mulher revoltada, indócil e sem fé, e preciso de alguém que me escute. Abriu as comportas da alma e falou por cerca de 45 minutos sem parar, em catadupas. E quando ela cansou, olhou para mim e me disse, e agora, pastor, o que é que o senhor tem para me dizer? Ele disse, doutora, eu mesmo, de mim mesmo, tenho pouco a lhe dizer. Mas há alguém aqui que tem muito a lhe falar. Ela se assustou e olhou para um lado, olhou para o outro, porque até então ela tinha certeza que eram nós dois sozinhos. E quando eu lhe disse, há alguém aqui que a ouviu, que escutou a senhora e tem muito a lhe falar, ela ficou procurando quem era o alguém que, além do pastor, tinha ouvido o seu desespero. Abri a palavra em Mateus 11, onde Jesus diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Li outros textos da palavra, onde Jesus fala como bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, como bom pastor que conhece as ovelhas e das quais também é conhecido. E depois de ler textos assim, lhe dei uma palavra rápida, olhei para o rosto dela e já estava um tanto desanuviado, mais tranquilo, e lhe disse, doutora, a senhora pode se ajoelhar comigo para orarmos? Ela disse, posso, pastor, e nos ajoelhamos ali. E eu orei, e disse, Senhor, tu que estiveste aqui, estás aqui, que ouviste o clamor desta alma aflita, desta jovem médica que precisa muito de ti, Senhor. Ordena dos céus agora uma bênção especial para este coração aflito e faze algo novo nesta vida para o louvor da tua glória. Terminada a oração, nos levantamos dos joelhos, ela tomou a minha mão entre as suas mãos e com lágrimas grossas a lhe banhar a face, ela disse, obrigado, pastor, pelo bem que o senhor me fez. E eu disse, doutora, eu não lhe fiz bem algum, quem lhe fez todo o bem foi Jesus. Ele apenas me usou como instrumento para dizer à senhora que nem tudo está perdido, que ele é maior do que os seus problemas, que ele pode ampará-la e conduzi-la de vitória em vitória. E ela chorava. Instantes depois, ela se retirou, à semelhança de Ana, a mãe de Samuel no Velho Testamento, quando a Bíblia diz que após a oração, após as lágrimas, o rosto de Ana já não era triste. Ela saiu assim. 2 dias depois, a Eunice Marinho voltou a me telefonar. E me perguntou, reverendo, o que é que o senhor fez com a doutora Maria José? Eu disse, por que, Eunice? Ela disse que aquela mulher terrível, desesperada,
irrequieta. Já é outra mulher, tranquila, calma, sorridente. O que é que o senhor fez? Eu disse, quem fez alguma coisa por ela foi Jesus. É Ele quem faz. Sim, porque Ele para ouvir o clamor de uma alma aflita. Anos depois, eu voltei a Salvador, quando já estava morando em São Paulo, e visitei a Igreja Batista da Graça. Assentei-me do lado esquerdo, na fileira esquerda dos bancos. E o pastor da igreja, que me conhecia, me viu lá, me apresentou no final do culto à igreja, pediu que eu ficasse de pé, e eu fiquei. Encerrado o culto, eu percebi que do outro lado saía apressadamente uma senhora e vinha na minha direção, mas vinha com muita pressa, como que temendo perder-me naquela hora. Diante de mim ela parou firme, olhou-me e disse, o senhor se lembra de mim, pastor? Eu olhei para ela com muito cuidado, olhei, eu disse, minha irmã, eu sei que eu conheço a senhora. O seu rosto não me é estranho. Eu só não estou me lembrando quem é a senhora. Ela disse, eu sou Maria José. Eu disse, doutora Maria José. Eu disse, não, doutora não, eu sou a Maria José. Eu sou membro agora desta igreja. Numa felicidade enorme. Quando Jesus Cristo passa pelos caminhos de uma vida, Ele para ouvir o clamor da alma aflita. Eu não sei qual é o problema que lhe inquieta a alma agora. Não sei qual o peso que lhe oprime o coração. Mas de uma coisa eu sei. Jesus está ao seu alcance, à sua disposição, para ouvi-lo, para ouvi-la e para lhe dar a resposta de que o seu coração necessita. Sim, foi o que ele fez com este homem. O homem veio à sua presença. E ali chegando, Jesus lhe pergunta, que queres que eu te faça? Que pergunta abrangente, extraordinária. Não há qualquer coisa, por mais difícil que seja, que Jesus não possa fazer. Que queres que eu te faça? Querido amigo, distinto irmão, nenhum problema humano esgota as possibilidades de Deus. Jesus está sempre acima de qualquer problema, por mais intrincado e complexo que este seja. Que queres que eu te faça? Que poderia querer aquele cego? A resposta foi imediata. Senhor, que eu recupere a vista. O drama daquele homem era muito mais pungente, porque ele não nascera cego. Ele ficara cego depois de anos de visão aberta e clara. Que eu recupere a minha vista. Era tudo o que ele queria. Foi claro na resposta e Jesus claro na bênção. Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. E aqui nós temos uma outra consequência, um outro resultado de quando Jesus Cristo passa pelos caminhos de uma vida. Ele abençoa duplamente. A resposta de Jesus envolve duas bênçãos concomitantes, imediatas, ao mesmo tempo. Recupera a tua vista. É a bênção material. É a bênção horizontal. É a bênção para o tempo, o aqui e o agora. A tua fé te salvou. É a bênção para a eternidade. É a salvação eterna. Porque quando Jesus Cristo passa pelos caminhos de uma vida,
Ele a abençoa duplamente. E é assim que Jesus faz em todas as épocas e lugares. Ele abençoa duplamente quando passa pelos caminhos de uma vida. Iniciei o meu pastorado, o meu ministério pastoral, na cidade de Vitória da Conquista, onde o presbítero Lindbergh foi conferencista no final da semana. Aquele templo, presbítero, a pedra fundamental foi seu pastor aqui que fez o lançamento. Ao chegar à Vitória da Conquista, um presbítero me deu ciência de que estava trabalhando na evangelização de um colega de trabalho público. Eles trabalhavam no serviço de endemias rurais. E aquele colega a quem José Vitor evangelizava se chama Josué. Mas era um homem difícil, terrível. Ele trabalhava naquele emprego público, tinha uma pequena fábrica de colchões, mas o dinheiro não sobrava para absolutamente quase nada, além do estritamente necessário à sobrevivência da família. A filha mais velha teve de abandonar os estudos, porque não havia dinheiro para comprar livros, cadernos, coisas básicas. Não havia dinheiro em casa. Apesar de ele ter duas fontes de recursos: o emprego e a fábrica de colchões. Mas o que acontecia? Todo fim de semana, o Josué ia para o meretrício, para o lupanar, para a jogatina, para a bebedeira, e acabava com o seu dinheiro assim. Depois que o Zé Vitor me falou sobre Josué, eu disse: diga ao Josué que a qualquer momento nós vamos fazer uma visita a ele e à família. O Zé Vitor deu o recado. Ele preveniu a esposa. E eu fui lá com a Aldira. Ao chegarmos no endereço, era uma meia-água. Os senhores sabem o que é meia-água. É uma casa pela metade. Era uma meia-água pobre, rústica. Nós chegamos ali. E quando batemos à porta, as meninas que estavam em casa correram para o quintal. Mas por que elas correram para o quintal? Porque elas tinham vergonha da casa, que não tinha sequer uma cadeira para alguém se sentar. Nós entramos, eu e Aldira, e veio aquela senhora com uma expressão sofrida e nos cumprimentou, e ela sabia que eu ia lá como pastor. Ela disse: pastor, Josué não está, mas eu sei que o senhor vinha nos visitar. Espere um momentinho. Foi lá dentro e veio com 2 tamboretes. Eram os móveis que eles usavam para as refeições. 2 tamboretes. Colocou-os ali para mim e para Aldira, e voltou lá para pegar o 3º tamborete para ela. As meninas estavam corridas lá no quintal. Conversei com ela, lemos a palavra de Deus, oramos e fomos embora. E começamos a trabalhar ao lado do presbítero José Vitor pela conversão de Josué. E um dia, Josué foi levado à igreja. E ali percebeu que Jesus passava pelos caminhos ínvios, pela vida atrapalhada que ele levava. E ele percebeu a presença de Jesus. E aquela presença mudou a vida de Josué. Converteu-se. E para fazer curta uma longa e bela história, após a sua conversão, a conversão da esposa, a conversão das filhas, da família inteira,
Josué se tornou um homem apaixonado pela evangelização. Ele sabia o que significava o evangelho na vida de um pecador à sua semelhança. Ele sabia o que representava a presença de Jesus na vida de um homem tresmalhado como ele fora até então. Apaixonado pela obra evangelística, homem de oração, se tornou meu companheiro de oração e de viagens evangelísticas. Foi comigo a Minas Gerais, a Governador Valadares, para ficar na sala ao lado, orando enquanto eu pregava. Veio comigo a Salvador, quando vim pregar aqui, na Igreja Batista 2 de Julho, no tempo do reverendo doutor Ebenezer Cavalcante. Enquanto eu pregava, Josué num cantinho orava. Os tempos se passaram, nós saímos de Vitória da Conquista, viemos para Salvador, ficamos aqui nesta igreja 12 anos, depois voltamos à Vitória da Conquista, eu e Aldira. E fomos visitar Josué outra vez. Só que agora era outro endereço. Não era mais aquela meia-água rústica, paupérrima de outrora. Não era mais aquela sala tosca, sem uma cadeira ao menos para alguém sentar-se. Agora era uma casa com expressão mais bonita, com aspecto mais confortável. Agora era uma sala onde havia móveis estufados, havia poltronas, havia um centro bonito, e as meninas não corriam mais para o quintal da casa. E ali nos reunimos com a família de Josué, assentados com dignidade, numa sala bem posta. E aquela menina, que um dia interrompera os seus estudos porque não havia dinheiro para comprar livros ou cadernos, um dia me surpreendeu aqui em Salvador, mandando-me um convite de formatura. Ela estava se formando, porque a coisa mudou, a situação mudou. Jesus abençoara aquela família duplamente. Porque é assim que Jesus age. Quando ele passa pelos caminhos de uma vida, ele abençoa duplamente. Josué foi abençoado na transformação de sua vida de perdição, de perdulário, para uma vida mais contida, para uma vida aos pés de Deus. Josué foi transformado de homem condenado pelo pecado a homem salvo pelo poder de Jesus. Mas a vida de Josué também foi transformada do ponto de vista material. Jesus enriquece no espírito e no corpo. Jesus muda a vida do homem e da mulher em todos os aspectos. Quando Jesus passa pelos caminhos de uma vida, algo de extraordinária grandeza acontece. Aconteceu com Bartimeu, aconteceu com Josué, e tem acontecido ao longo dos tempos, em todos os lugares, com homens e mulheres por cujo caminho Jesus Cristo passou. Agora, é importante observar, meus amigos, é que Bartimeu tomou duas atitudes. Quem sabe, o senhor, a senhora, você, moço, está precisando da interferência de Jesus em sua vida. Você está precisando ter um encontro pessoal
com Jesus. Algo na sua vida precisa mudar. O desespero da alma precisa ser substituído pela paz. E Jesus diz, deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Quem sabe aquele peso que lhe oprime o coração precisa ser removido e substituído pela bênção de uma vida alegre e prazenteira. Jesus está pronto a fazer isso. Entretanto, você precisa fazer o que Bartimeu fez. E o que Bartimeu fez? Primeiro, ele acreditou que Jesus estava ali. Quando alguém lhe disse, é Jesus o Nazareno que passa, ele não podia ver, mas ele acreditou que Jesus estava ali. Você precisa acreditar que Jesus está aqui neste santuário. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu. Esta palavra é fiel. Você precisa acreditar, mesmo no seu leito de enfermidade, que Jesus está ao seu alcance. Bartimeu acreditou. A segunda providência, Bartimeu clamou a Jesus. Entregou-lhe o maior problema de sua vida. Ele clamou a Jesus e não a outra pessoa. Passavam por ali Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos, mas Bartimeu clamou a Jesus. E a nenhum daqueles apóstolos. E é exatamente isso que eu e você devemos fazer sempre. Crer na presença benfeitora de Jesus. Ele é onipresente. Ele está presente em todos os tempos, em todos os lugares, ao mesmo tempo. Crer nessa presença. Confiar no seu poder, na sua misericórdia, na sua graça. Entregar-lhe o seu problema. Estejais certos de que o Senhor Jesus, que é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, vos estenderá a mão e vos abençoará, como fez com Bartimeu e com tantos outros. Amém.